Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver capacitor, equação fundamental do capacitor na prática. Nesse tutorial eu vou mostrar como a equação fundamental do capacitor aparece na análise de circuitos, como essa equação relaciona a tensão com a corrente no capacitor. Mas já vou avisando, o professor Bairros endoidou. Vou falar de cálculo aqui. Isso mesmo, vocês vão aprender matemática superior, mas é claro, daquele jeito que só o professor Bairros sabe fazer. Vamos lá? Como você já sabe, a corrente e a carga elétrica são irmãs gêmeas. Agora vou mostrar como escrever essa relação na forma matemática. Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas, cuja unidade é o ampere. O movimento pode ser descrito matematicamente como a variação de cargas elétricas em uma região de espaço em uma determinada variação de tempo. A unidade ampere mede essa variação na seção reta de um condutor e conta o número de cargas elétricas que cruzam essa seção no tempo de 1 segundo. Uma forma de indicar a variação da carga no tempo é através da operação de cálculo chamada de derivada. Infelizmente, o cálculo não é ensinado no segundo grau no Brasil. Assim, vou tentar explicar sem aprofundar na matemática, com regras práticas para você memorizar. Vamos ver se vai dar certo? A operação de derivada relaciona variações de funções. Por isso, vou escrever a corrente, a carga elétrica e a tensão com letras minúsculas, para indicar que são funções do tempo. Essas grandezas estão variando no tempo. Veja agora como escrever essa operação. Vou descrever a equação da corrente em função da derivada da carga em função do tempo. A derivada da carga em relação ao tempo é descrita simplesmente por dq sobre dt. Uma forma simplificada é usando o sinal linha, ou ainda não escrever os parênteses. A equação fica: corrente é igual à derivada da carga elétrica em função do tempo. O essencial é que a derivada relaciona variações. Mas como o técnico pode resolver a derivada? Olhando uma tabela. Sim, existem muitas tabelas mostrando a derivada das principais funções. Existem calculadoras que mostram a derivada de funções. E ainda existe o Google, é claro. Nesse trabalho, vou usar as grandezas corrente, tensão e carga elétrica em função do tempo. Afinal, esse é um trabalho voltado para técnicos eletrônicos. Vou começar pela derivada de uma constante. A derivada de uma constante é zero. Nada varia. E lembre-se, derivada relaciona variações. Assim, a derivada da tensão fornecida por uma fonte de tensão contínua de 10 volts é zero. A derivada de uma potência é muito simples. A derivada é o valor da potência multiplicada pela função elevada à potência inicial menos 1. Veja o exemplo 1 da corrente, ó. Nesse caso, N é igual a 2. A derivada da corrente será igual a 2 vezes T elevado a 1, que é 2 menos 1. Mas a potência 1 não precisa escrever. Outro exemplo. Se N for igual a 1, a função só tem o t e mais nada. Nesse caso, a derivada é simplesmente o número 1. Some o t, pois a potência é igual a 0, 1 menos 1. E qualquer número elevado à potência 0 é 1. Essa função é chamada de função linear. Aqui, você pode usar um truque simples. Simplifica o dt do numerador com o dt do denominador. Simples assim. Derivada da exponencial. Essa é a mais fácil de todas. A derivada da exponencial é a própria exponencial. Não muda nada. Esse e é o número neperiano. É uma constante que aparece muito na eletrônica. Vá memorizando. As derivadas do seno e cosseno serão úteis na análise de circuitos AC, amplificadores, etc. A derivada do seno é o cosseno. E a derivada do cosseno é o seno. Mas cuidado, com um sinal menos na frente. Menos seno.
Existem 3 regras básicas que é bom você saber. Quando a equação tiver uma constante k multiplicando uma função, você pode colocar essa constante em evidência e o resultado será constante k multiplicando a derivada da função. Exemplo: se i de t for igual a 110, seno de t, qual a derivada? Aplicando a regra, você deve colocar em evidência o 110, que é uma constante, é a amplitude da senoide. Depois é só calcular a derivada do seno, que é o cosseno. Viu que simples? A derivada de um polinômio também é simples e muito útil também. A derivada de um polinômio é igual à soma das derivadas de cada parcela. Simples assim, é uma espécie de superposição de derivadas. Veja o exemplo da figura. A corrente é igual a 2t mais t ao quadrado mais 2t ao cubo. Determine a derivada. É simples, é só derivar cada parcela. Derivada de 2t, função linear, lembram? É 2, que foi colocado em evidência. A derivada de t ao quadrado é 2 vezes o t. Potência 1 não se escreve. A derivada de 2t ao cubo é 2, que foi colocado em evidência, é uma constante, vezes o 3 da potência inicial. Isso é igual a 6, multiplicado por t na potência 2. Fica 6t ao quadrado. Você vai usar essa propriedade em circuitos com mais de uma fonte. Derivada em cadeia. Opa, não é derivada na cadeia, é em cadeia. Você vai usar essa propriedade nos circuitos de corrente contínua. Quando você tiver a derivada de uma função que é função de outra função, opa, parece muita função. Será que vai complicar tudo? Não, muito pelo contrário, vai simplificar. Por exemplo, se você tiver a função corrente descrita na figura e elevada à potência menos 2t, escrita assim, não existe na tabela a solução para essa função. É aí que entra a regra da cadeia para nos libertar. Note que na tabela tem a função e de t. A potência menos 2t pode ser considerada outra função, a função linear multiplicada por uma constante que você já conhece. Vou chamar essa segunda função de u de t. Agora posso escrever a corrente como e elevada a u de t. Agora é só aplicar a regra da cadeia. Mas o que diz a regra da cadeia? O professor Bairros ainda não disse? A regra da cadeia diz que você simplesmente deriva a primeira função em função da segunda e depois multiplica pela derivada da segunda função em relação ao tempo. Que coisa fantástica essa regra! É como se eu multiplicasse toda a derivada inicial por du dt sobre du dt. Agora vou aplicar no exemplo. Então, primeiro resolvo a primeira derivada, e elevada a u de t em função de u de t. Agora é só ir lá na tabela e ver a derivada da função exponencial. Mas, professor Bairros, na tabela está e de t. Sim, é verdade, mas isso significa simplesmente que t é uma variável, mas poderia ser x, y ou outra função, como u de t. A função exponencial é a mais fácil de todas, lembram? A derivada é igual à própria função. Assim, a primeira derivada fica e elevada a u de t. Depois resolvo a segunda derivada. Essa é a função linear multiplicada por uma constante, menos 2. Então, primeiro tira a constante para fora da derivada, coloque em evidência, fica menos 2 multiplicada por dt sobre dt, função linear, dt sobre dt é 1. A derivada fica igual a menos 2. Mas você deve estar pensando só menos 2? É isso mesmo. Agora multiplica as duas para chegar à derivada final. Derivada é igual a menos 2 multiplicada por e elevado a menos 2t. Note que o de t na solução foi substituída por menos 2t. Simples assim. Mas será que toda essa matemática vai facilitar a vida do técnico eletrônico? Se vai facilitar, eu não sei. Mas que o técnico que conhece esses conceitos vai entender melhor os circuitos e vai ter condições de executar melhor os trabalhos na eletrônica, isso eu sei.
Vou começar aplicando a derivada na função fundamental do capacitor. Isso vai fazer aparecer a relação corrente e tensão no capacitor, que é o que interessa para o técnico eletrônico. E veja como você vai entender tudo. Assim espero. Tudo começa com a equação básica. Q da carga elétrica é igual a C, que é uma constante, o valor da capacitância, multiplicado por V, a tensão sobre o capacitor. Se a carga estiver variando no tempo, a carga é função do tempo. Isso é o que acontece na prática. Veja na figura, a equação fundamental escrita em função do tempo. Note que a carga e a tensão foram colocadas em letras minúsculas, são função do tempo. Já a capacitância continua a ser descrita em letra maiúscula. É uma constante. Agora é só derivar os dois lados da igualdade. Note que temos uma constante multiplicada por uma função. Então, você lembrou? Posso colocar a constante em evidência. E agora, a mágica final. Você lembra o que significa a variação da carga no tempo? Isso mesmo, é a corrente. Então é só substituir dq dt pela corrente em função do tempo. Simples assim. Essa é a equação fundamental do capacitor, que poderá explicar o funcionamento do capacitor na análise de circuitos e mais, em qualquer tipo de circuito, seja corrente contínua ou corrente alternada. Mas, professor Bairros, como eu posso aplicar isso na prática? Vou começar mostrando como aplicar esse conhecimento em um circuito corrente contínua RC. E você já sabe, gera uma tensão com função exponencial no capacitor. Veja a função da tensão. Será que você consegue deduzir a corrente? Depois em um circuito AC, com uma fonte com uma função senoidal. Será que dá para deduzir a corrente nesse circuito também? Mas isso veremos nos próximos tutoriais. Afinal, vocês foram apresentados à cadeira de cálculo, que no Brasil só é ensinada em cursos superiores, só engenheiro aprende. Mas o professor Bairros está mudando isso. Vamos começar uma campanha. Hashtag cálculo básico no segundo grau, ou no mínimo, cálculo nos cursos técnicos de eletrônica. Será que vocês me apoiariam? Quem sabe, né? Deixem seus comentários. E aguardem os próximos tutoriais para desvendarmos juntos os circuitos de corrente contínua e corrente alternada, com capacitores e tudo mais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!